No último episódio, vimos que todas as formigas começaram a atacar os caçadores. Mas bem nessa hora, os soldados das sombras do Jinvoo chegaram e salvaram todo mundo. Vendo isso, os caçadores ficaram completamente chocados e começaram a pensar: em que diabos é isso? Mas antes que pudessem pensar mais, a luta começou. Ygritte, Tank e Iron se juntaram contra as formigas e derrubaram elas com facilidade. Vendo isso, Bayek ficou confuso, pensando: de onde esses caras saíram? Bem na hora que ele pensava nisso, Jinvoo apareceu de repente atrás dele, deixando ele e todos os outros boquiabertos. Eles não acreditavam no que estavam vendo. Isso é impossível. O que o Jinvoo tá fazendo aqui? Jinvoo então avançou com o exército dele inteiro, pronto para a batalha. Enquanto isso, a cena muda para a cidade. A transmissão ao vivo que mostrava tudo caiu de repente, e o pessoal começou a se perguntar: no que tá rolando? Do outro lado, Jinshu disse pro Go que a situação não tava nada boa. Go concordou, dizendo: a gente precisa confirmar a situação dos caçadores o mais rápido possível. Junta as informações agora. Em outra cena, vemos a sala da transmissão. Os telefones não paravam de tocar com gente pedindo para voltar com a live. Mas o diretor tava desesperado: a gente nem tá recebendo o sinal. Da onde eu vou tirar imagem agora? Ele começou a pensar: e se todos os caçadores Rank S e morreram? Ele olhou rápido pro cameraman, pedindo uma atualização. O cameraman, que nunca morre, mas a câmera dele sempre dá problema, estava sofrendo porque o sinal da câmera caiu, e não tinha como retomar a transmissão. Enquanto isso, Jinvoo não tava nem aí pra fama, então ele não se importava com nada disso. Ele só deu a ordem para começar a luta. Mandou o Iron usar o poder dele, e Iron ativou a habilidade na hora, puxando todas as formigas para cima dele. Quando as formigas avançaram para atacar, Jinvoo mandou o Ygritte, e juntos eles acabaram com as formigas num golpe só. Em outro lugar, algumas formigas tentaram ir para os caçadores, mas o Tuz interceptou elas. Bayek ainda estava em choque. Eu não entendo. Que sombras são essas? Ele pensou. Então, ele se virou pro Jinvoo e perguntou: como você chegou nessa ilha? Jinvoo deu um sorrisinho e disse: me dá R$100 que eu conto. Brincadeira. Ele na verdade disse: eu te conto depois. Agora, deixa eu curar seus ferimentos. Dizendo isso, Jinvoo pegou uma poção, mas percebeu que não dava para entregar direto. Então, falou pro Ma abrir a boca. Sem pensar muito, o Ma obedeceu. Jinvoo despejou a poção na boca dele, e do nada o Ma começou a se curar, deixando todo mundo impressionado. Depois de gastar um monte de poções nesses caçadores fracos e curar eles, Jinvoo virou foco para sua futura esposa. Ele tentou curar a Sha'in, mas a poção não funcionou nela. Jinvoo ficou confuso. Por que isso não tá funcionando? Ele percebeu que a vida dela estava baixa demais para uma poção simples ajudar. Vendo a aura dela enfraquecer cada vez mais, ele começou a entrar em pânico. Isso não é bom. Ela tá machucada demais para eu curar assim. A gente precisa tirar ela daqui agora. Ele disse pro Ma: eu abro o caminho, você leva ela e sai. Ma acenou com a cabeça. Entendido. Só que, quando eles iam sair, mais formigas chegaram, bloqueando a saída. Abrir um caminho não ia ser nada fácil. Enquanto isso, Go tentava checar a situação do time de ataque, mas todo mundo dizia: a gente não faz ideia. Algo tá cortando o sinal. Tentamos contato com o comando japonês também, mas nada. Desde que aquelas formigas pretas apareceram, nem a mídia conseguia mostrar mais nada. Go tava perdendo a paciência. A gente precisa restaurar o sinal o mais rápido possível. E garante que os médicos e o time de resgate estejam prontos. Todo mundo concordou. Entendido. Por dentro, Go pensava que queria poder estar lá, lutando com eles e ajudando. Mas tudo o que posso fazer agora é rezar pela segurança deles. Enquanto isso, Jinha tentava ligar a TV, mas estava quebrada. Vou ver as notícias pelo celular no meu quarto, ela disse, saindo. Em outra cena, um cara perguntou pro Reiji: que diabo está acontecendo? Reiji respondeu: parece que o Goto morreu. Aí rolou um flashback. Logo depois de se chamar de rei, aquela formiga atacou o Goto com um golpe só, cortando o pescoço dele fora, humilhando o cara completamente. O cara perguntou: e os outros? Reiji respondeu: a gente ainda não tem certeza.
O cara ficou impaciente. Então agiliza. A gente não pode ficar esperando. Reiji suspirou. Beleza. Ele desligou a ligação. O cara murmurou, então, o Goto morreu. Que cara inútil. O que diabo está acontecendo nessa ilha? De volta à ilha, Igris, Iron, Tank e os outros ainda estavam lutando contra as formigas, tentando abrir caminho. Jinvoo observava e pensava, Igris e Iron estão indo bem, mas os soldados rasos, esses estão apanhando. Eu até queria aumentar meu exército, mas tem gente demais aqui, então não dá para fazer extração de sombras. Mas aí, Jinvoo percebe que não tem escolha se ele precisa fazer isso. Ele diz para todo mundo, isso nunca vai acabar desse jeito. Fiquem atrás do Tus. Todos os soldados vão lutar contra as formigas, mas se alguma atacar vocês, se defendam. Em troca, só peço uma coisa, guardem segredo sobre o que eu vou fazer agora. Dizendo isso, Jinvoo avança e se prepara para adicionar os corpos das formigas ao seu exército de sombras. Mas de repente, ele sente uma presença assustadora. Ao mesmo tempo, todas as formigas abrem caminho. Porque quem está vindo não é qualquer um, se é o próprio rei das formigas. Ao vê-lo, Bayek exclama, ele voltou. Isso significa que o Goto perdeu. A formiga se aproxima mais e diz, e não havia nenhum rei lá fora. Você é o rei dos humanos? Ouvindo isso, Jinvoo começa a pensar se ele não consegue sentir a presença de Goto, nem a sombra que tinha enviado com ele. Então, ele dá um passo à frente e encara o monstro formiga. Todo mundo fica chocado porque Jinvoo permanece ali, firme, encarando o monstro de frente. A formiga repete, você é o rei dos humanos? Jinvoo dá um sorriso de canto e responde, engraçado, uma barata falante. Mas a formiga não está só falando, se ela sente a aura poderosa de Jinvoo. No momento em que percebe isso, solta um grito ensurdecedor. Jinvoo dá uma risada, você é mesmo só um inseto. Acabou de provar isso sozinho. O grito da formiga é tão alto que a maioria dos caçadores não aguenta. Mas, para a surpresa de todos, Jinvoo continua completamente impassível. Enquanto isso, um cameraman percebe que o sinal da câmera voltou. Os funcionários avisam o diretor, que rapidamente ordena e começa a transmissão. Um funcionário hesita, mas se fizermos isso, o feed vai ser ao vivo sem atraso. Se algo der errado, não vamos conseguir cortar. O diretor, decidido, diz, e não importa. Só começa. No fundo, ele sabe, o destino dessa batalha depende totalmente de um único homem, Jinvoo. A transmissão começa. Pessoas em todo lugar, nos celulares, TVs, canais de notícias, veem Jinvoo. O mundo assiste em choque. Até Jinha fica surpresa, como o Jinvoo foi parar lá. Ele disse que ia só dar uma volta. Enquanto isso, Go vê Jinvoo no campo de batalha e se anima. Jinshu pergunta, como o Jinvoo chegou lá? Go dá de ombros, esquece isso. Só temos que confiar nele. Na cena seguinte, o monstro formiga, reunindo uma força absurda, dá um soco direto no rosto de Jinvoo. O impacto causa uma destruição enorme. Ao ver isso, Choi grita, o Jinvoo ficou maluco? Ele é tipo mago, por que ele chegou tão perto? Subestimou a formiga? Parece que perdeu. A formiga também zomba dele, então você era fraco. Isso significa que você também não é o rei. Mas, quando a poeira baixa, todo mundo fica de boca aberta, Jinvoo está completamente ileso. Em vez disso, ele fecha o punho, pronto para revidar. Ele ataca, mas a formiga desvia no último segundo. Os caçadores que assistem ficam pasmos. O Jinvoo é mesmo um mago? Ele não parece nem um pouco com um. Até Jinvoo se surpreende se essa formiga é absurdamente resistente. Será que é tipo um exoesqueleto? A formiga se recompõe e parte para cima de novo. Jinvoo contra-ataca, e os dois colidem, sacudindo o campo de batalha. O cameraman, agora desesperado, diz, eu sou um caçador Rankia, e mesmo assim tenho que ficar longe dessa luta. O fluxo de mana aqui tá tão pesado que eu posso desmaiar a qualquer momento. Jinvoo, no entanto, não para. Seus ataques empurram a formiga para trás. A formiga percebe algo, e eu estou sendo empurrado para trás? Quando esse pensamento passa pela cabeça dela, Jinvoo dá um soco devastador, jogando a formiga longe. Não só um pouco, se ela voa para longe do campo de batalha. Atordoada,
ela encara Jinvou e murmura: como você pode ser humano? O rei das formigas parte para cima de Jinvou de novo com um soco. Mas desta vez, Jinvou bloqueia com o próprio punho. A força deles está empatada. Então, se abaixando, Jinvou dá um soco direto no corpo da formiga. Mas, de repente, a língua da formiga dispara e corta a bochecha de Jinvou. Jinvou percebe na hora se ele foi envenenado. Seu corpo enfraquece e ele cambaleia. Ao ver isso, o monstro formiga sorri maliciosamente: esse veneno é extremamente forte. Você não vai conseguir se mover. Isso é o seu fim, humano. Enquanto a formiga se prepara para dar o golpe final, a cena muda. Em outro lugar, um homem diz: um time inteiro de caçadores Rank S foi dizimado de uma vez só. Que piada! Outra pessoa interrompe: conseguimos entrar em contato com os caçadores sobreviventes. Quem está falando não é outro senão Reiji. Ele relata: perto da ilha, sentimos uma presença incrivelmente forte. Provavelmente é a mesma besta mágica que derrotou o Goto. Um homem pergunta: então como isso ainda tá vivo? E por que tá indo em direção ao ninho? Reiji especula: não sei. Talvez esteja ferido e tentando voltar para casa. Outro homem intervém: e não sabemos se os caçadores coreanos sobreviveram, mas se sobreviveram, estarão enfrentando o monstro que matou Goto. Não há como eles enfrentarem as formigas também. Mas se, de alguma forma, conseguirmos matar o rei das formigas, viraremos lendas. Ele diz que os sobreviventes devem ser resgatados rapidamente e que eles voltarão à ilha com a segunda equipe de ataque para derrotar o poderoso rei das formigas. Enquanto isso, os caçadores também ficam sabendo da situação, e a garota diz ao outro caçador: vamos. Ao mesmo tempo, Minoru começa a falar sobre o rei das formigas, dizendo: esse monstro é absurdamente forte. Não temos a menor chance contra ele. Ouvindo isso, Juoe se irrita e diz: esse não é o momento de entrar em pânico. Mas Minoru insiste: temos que fugir daqui. Agora, vemos Jinvou agarrando a mão do rei das formigas e acertando um soco poderoso, lançando-o para longe e fazendo-o se chocar contra uma parede. Todos ficam chocados, dizendo: mas o Jinvou foi envenenado, e como ele tá bem? É então que descobrimos que Jinvou tinha uma habilidade de anulação de veneno, que removeu o veneno do seu corpo. Jinvou então dá um sorriso de canto e diz: vá, então você também tinha uma arma secreta, hein? Usando sua habilidade de percepção, ele sente que o rei das formigas está começando a ficar nervoso. Jinvou pensa: até eu tô ficando nervoso. Ele olha para Sha'in e diz: eu preciso acabar com essa luta o mais rápido possível para salvá-la. Com isso, Jinvou avança em alta velocidade e dá um chute no monstro formiga. Mas, de repente, o monstro desaparece e reaparece atrás dele, agora usando suas asas para voar. O monstro diz: veneno não funciona em você, e nem a minha força. Se é assim, vou ter que tentar outra coisa. Enquanto diz isso, o monstro formiga passa por outra evolução, transformando-se em uma forma ainda mais assustadora e mais forte do que antes. Ao ver isso, Jinvou puxa sua adaga Rank S, que ele ganhou do monarca demônio. A batalha fica mais intensa quando o monstro formiga lança uma série de ataques rápidos contra Jinvou. Ele luta para bloquear, mal conseguindo acompanhar. O monstro continua o ataque implacável, forçando Jinvou a dar tudo de si só para aguentar firme. Então, quando Jinvou está prestes a contra-atacar, o monstro formiga usa a habilidade de gelo de um caçador caído, lançando estacas de gelo contra Jinvou. O campo de batalha vira um verdadeiro caos enquanto eles continuam trocando golpes mortais. O monstro, observando tudo isso, está apavorado. A velocidade dele é igual à minha. Não, ele tá ficando ainda mais rápido. Como isso é possível? A luta se intensifica, os dois atacando em uma velocidade absurda. Até Bayek está chocado com o combate dessa luta e tá valendo muito a pena. Cara, tô impressionado com a animação. Por questões de direitos autorais, não posso mostrar a animação, mas confie em mim, se vocês precisam ver esse episódio, tá simplesmente insano. Enquanto a batalha frenética continua, Jinvou finalmente encontra uma abertura. Ele desfere uma sequência de golpes no monstro formiga, mas ainda não é suficiente para derrubá-lo. Furioso, o monstro formiga revida, mirando um golpe mortal direto no rosto de Jinvou. Quando parece que o ataque vai acertar o olho de Jinvou, uma de suas habilidades evolui para a versão definitiva. Usando esse novo poder, Jinvou libera uma série devastadora de ataques, cortando o monstro formiga em pedaços num instante.
O monstro fica chocado, sem entender o que acabou de acontecer. Mas então, de repente, ele regenera o corpo e cria uma barreira gigante de gelo antes de tentar fugir. Ao ver isso, Jinvoo não hesita. Ele destrói o gelo com um único golpe e corre atrás do monstro formiga em fuga. O monstro, agora apavorado, usa suas asas para voar para fora do ninho. Mas Jinvoo não dá trégua se ele o persegue, encurtando a distância num piscar de olhos. Antes que o monstro formiga consiga escapar, Jinvoo ativa sua habilidade suprema e lança uma série brutal de ataques, derrubando o monstro no ar. Ele se choca com o chão, gravemente ferido. Ele olha para Jinvoo, incrédulo, e sussurra: "O que? E o que é você, humano?" Percebendo que foi derrotado, o monstro formiga entra em pânico e convoca todo o seu exército de formigas para atacar Jinvoo. Mas Jinvoo não se abala. Ele invoca seu exército de sombras, e num piscar de olhos, sua tropa aniquila a horda inteira de formigas. Enquanto isso, Tuz usa sua habilidade de fogo, criando uma explosão gigante que incendeia tudo. O monstro formiga, agora completamente aterrorizado, pensa: "Eu nasci como uma criatura poderosa. Devorei incontáveis seres para ficar ainda mais forte. Eu era um rei. Então como eu estou perdendo?" Nesse momento, Jinvoo aparece na frente dele. O monstro, tremendo de medo, murmura: "Eu preciso fugir. Se eu quiser sobreviver, eu tenho que correr." Ele regenera o corpo novamente e tenta fugir, mas Jinvoo não deixa. Usando seu poder avassalador, Jinvoo força o monstro formiga ao chão. O monstro, antes tão poderoso, agora treme e implora por sua vida: "Por favor, e eu só quero sair daqui." Mas Jinvoo não hesita. Com sua habilidade recém-evoluída, ele lança uma série de ataques fatais, destruindo o monstro formiga completamente. Com a batalha encerrada, Jinvoo sobe vários níveis. Vendo seu rei derrotado, os monstros restantes fogem em pânico. Os caçadores, assistindo de longe, perguntam: E nós vencemos mesmo?" Após a luta, Jinvoo corre até Sha-in. A aura dela está perigosamente fraca, e o tempo está acabando. Choi diz: "Precisamos tirá-la daqui o mais rápido possível. Tem um helicóptero de resgate esperando por nós." Mas Jinvoo balança a cabeça: "Ela não vai aguentar até lá." Ele tira o elixir da vida, a mesma poção que usou para curar sua mãe. Essa é nossa última esperança. Ele tenta fazer Sha-in beber a poção, mas, para seu choque, ela não funciona nela. Jinvoo fica atônito. Sair da ilha? Não, e isso não vai dar certo. Eu não posso usar poções, não posso usar troca de sombras. Será que realmente não há nada que eu possa fazer? Então, uma ideia surge em sua mente. Ele percebe o que precisa ser feito. E assim, o episódio termina.